bom dia a todos. É um grande prazer, uma grande honra estar de volta aqui a essa escola, que eu já sinto um pouco como se fosse minha segunda casa aqui no Brasil. Agradeço muito ao convite da Escola de Guerra Naval por nos trazer aqui. Agradeço muito a presença do Almirante Cunha, de tomar o tempo também de nos escutar nessa manhã de quarta-feira. E, bom, não vou ficar com muitas delongas nesse anúncio, eu só quero começar dizendo que, desde a perspectiva do King's College London, uma das mais importantes parcerias que nós temos em termos de cooperação internacional, e aqui falo como vice-decano internacional daquela faculdade, tem sido com a Marinha do Brasil e com essa escola como um ponto de referência fundamental. Nós temos já uma história de alguns anos de cooperação, que trouxe tantos resultados positivos para os dois lados e um resultado que é um aprendizado mútuo. E eu faço essa introdução para dizer claramente isso, aprendizado mútuo. Eu não estou aqui colocando frente a vocês no papel de que eu sei mais do que qualquer um de vocês aqui, mas no papel de troca de ideias, de reflexões, de perspectivas. E nessa troca de ideias, tanto eu espero que o que eu venho a trazer e o que o Zé me trouxe contribua para o crescimento, formação e pensamento aqui entre vocês, mas eu tenho certeza também que o que eu vou ouvir e ter de respostas ao que nós estamos trazendo será para mim um grande aprendizado também. E esse grande aprendizado que alimentará o que nós fazemos com pesquisas em termos de segurança e defesa na perspectiva da América do Sul, lá no King's College London. Dito isso, eu vou para a minha apresentação e vou tomar um risco também aqui de fazer uma apresentação sem PowerPoint. Eu sei que a gente está um pouco acostumado com o PowerPoint, gosta muito de ficar olhando para as imagenzinhas, se distrair um pouco mais, mas eu vou tomar um desafio de tentar concentrar a atenção de vocês em alguns pontos aqui, para a gente começar a pensar em questões que eu acho que são muito relevantes nesse contexto que nós estamos vivendo agora. E que talvez as distrações do PowerPoint sejam realmente distrações e não orientações. E sem PowerPoint eu vou tentar fazer alguns points that are powerful, alguns pontos fortes aqui também para nós. Pois bem, em cooperação, em continuação ao que o Diego falou, e para ter uma dimensão do que eu estou fazendo, eu vou dividir minha apresentação em 3 partes. Eu vou ter uma primeira parte introdutória, em que eu vou colocar o que eu acho que são questões epistemológicas fundamentais do que nós estamos vivendo agora e que temos que pensar em termos de defesa e segurança. Em segundo lugar, nessa minha apresentação, eu vou tocar em alguns pontos globais, alguns deles que o Luciano já falou, e que eu acho que tem referência direta ao que está acontecendo a nós aqui no Brasil hoje. E em terceiro ponto, algumas talvez sugestões de pensamentos ou direções que nós podemos olhar para o futuro no que diz respeito a pensamento estratégico, mas também em delineamento de ações em termos de segurança e defesa dentro do espaço marítimo em particular. Eu peço desculpas a vocês se às vezes minha ideia falha um pouquinho, porque eu cheguei ontem à noite, dormi 4 horas essa noite, acordei 5 da manhã para fazer uma reunião com meus colegas lá em Londres e vim direto para cá. Então, se de repente minha ideia falhar um pouquinho aqui, vocês me perdoem por isso. Bom, vamos então a alguns pontos importantes. O primeiro deles é que o Zé começou a falar da questão de que normalmente a gente tem uma certa perspectiva muito eurocêntrica e eu diria norte-cêntrica em muitos aspectos. Temos já alguns anos de trabalho em termos de segurança e defesa lá no Reino Unido e em cooperação com os nossos atores brasileiros, o que eu sempre vejo é uma preocupação muito grande. O que eles estão pensando lá? O que a OTAN está fazendo? O que os Estados Unidos estão falando? O que o Reino Unido está falando? Isso é muito importante para nós, mas é muito importante que nós não tomemos isso como algo a ser simplesmente traduzido para a nossa realidade. Eu acho que é muito importante que nós olhemos para isso como algo que tem que iluminar o nosso próprio tipo de pensamento que emana daqui dessa perspectiva do Brasil. Por várias razões que eu quero ver se as elenco aqui. Outro ponto importante nessa partida é que nós temos que admitir claramente que nós estamos vivendo num período histórico que é um período que talvez seja bastante diferente de outros períodos críticos que nós vivemos no passado recente e no passado mais remoto, por uma diferença de dinâmica que eu acho fundamental, que é uma diferença de dinâmica de temporalidade. E aqui entra a questão epistêmica que eu estou falando, é importante para se dizer. Em todos os grandes momentos de transformação histórica cruciais que nós tivemos, que trouxeram risco para a redefinição política de
geopolítica global, nós contávamos com um tempo mais diluído, nós contávamos com um processo de comunicação mais lento, nós contávamos com um processo de produção também mais lento. Nós estamos vivendo num período em que a temporalidade ela se rompe e a gente está quase que vivendo uma diacronia e uma sincronia. A gente está vivendo muita coisa ao mesmo tempo. E viver muita coisa ao mesmo tempo é muito arriscado, porque fica difícil para a gente construir algum senso do que é estratégia mesmo. O que é futuro hoje? Pensando como defesa e segurança, o que é futuro hoje? Nós estamos pensando em amanhã, o ano que vem, 10 anos, 15 anos. Isso tem muitas implicações. Por quê? Porque implica, de um lado, processos de produção e de capacitação técnica e material, e, de outro lado, investimento, questões econômicas, que são, de novo, cruciais para a nossa relação de defesa. Obrigado. Esse dilema da temporalidade se reflete também na questão de comunicações. De novo, a gente se comunica no processo corrente do fato e praticamente vivendo também uma outra perspectiva, que é uma perspectiva da virtualização da realidade. Muito do que nós estamos vivendo hoje são, na verdade, virtualizações de coisas que nós nem sabemos se são de fato reais ou não. Vamos tomar um exemplo aí da guerra da Ucrânia. Tem uma série de eventos que nós estamos sendo reportados e que nós estamos assim, mas isso é verdade ou não? Isso acontece ou não? Eu não estou querendo aqui entrar toda na discussão da crise sobre o que é verdade ou não, da pós-verdade, etc., mas é preciso tomar isso em conta. Né? E eu vou citar aqui rapidamente o que foi publicado num report of the Commission on Roles and Missions of the Armed Forces by the U.S. Defense Department, há muitos anos atrás, e escrito pelo Bracken. Ele dizia, eu vou citar em inglês: "No analyst in history immediately comprehend the logic of their own situations in periods of transition, as a long epoch of disorientation and confusion is usually necessary to learn the necessary rules of the new era." É isso aí. A gente está vivendo um período de transformação histórica imediata e muito profundo, que está muito difícil para todos os analistas também compreenderem o que está acontecendo. E se está difícil entender o que está acontecendo, é muito difícil dizer o que nós devemos fazer a continuação. E principalmente pensando numa questão como uma força marítima, em que um planejamento de longo prazo é fundamental, porque a gente não pode pensar em quais meios vamos dispor se a gente não começar a olhar isso agora. Não se fabrica navios e submarinos de uma hora para outra. Não se fabrica meios ou não se pensa em onde alocar meios de um dia para o outro. Ou seja, se nós não pensarmos muito bem essa temporalidade e tentarmos nessas áreas confusas que nós estamos vivendo geopoliticamente hoje, vislumbrar o que serão de fato os riscos que nós temos que estar prontos para esse futuro muito imediato, vai ser muito difícil de mencionar como gastar, vai ser muito difícil de mencionar o que é prioridade, vai ser muito difícil de mencionar onde eu devo imaginar o futuro da minha própria força. Pois bem, nós temos algumas vantagens do nosso lado brasileiro, porque toda essa grande confusão que eu estou chamando aqui geopolítica, essa tensão que o Zé mencionou bastante em torno da guerra da Ucrânia, por exemplo, esse aumento das fricções entre China e Estados Unidos, ou melhor dizendo, entre Estados Unidos e China, e a ordem dos fatores altera o produto aqui muito, e toda a recriação de uma guerra fria ou reaquecimento de uma guerra fria, por mais paradoxal que isso pode parecer, tudo isso, o que nós temos de vantagem do nosso lado brasileiro e que, de novo, tem implicação para o nosso ambiente marítimo e naval? Primeiro, nós não precisamos estar definindo o nosso pensamento estratégico agora de uma maneira forçada por um conflito. Não é uma situação de conflito que nos está forçando a definir o que é o nosso pensamento estratégico. Nós temos a vantagem de que, no meio dessa tempestade toda e dessa crise de temporalidade, nós não estamos sob a pressão de um conflito nas nossas forças. Isso não quer dizer que nós estamos isentos dele, estamos imunes dele, mas significa que as nossas tomadas de decisões hoje, elas não têm que ser necessariamente forçadas pela pressão imediata de um conflito. O segundo aspecto ainda nesse ponto teórico é que isso nos dá uma outra grande chance
E, de novo, eu digo uma grande chance. Eu não sei se nós estamos definitivamente aproveitando essa chance. É que nós podemos definir isso de uma forma ativa e não reativa. E acho que isso aqui é importante demais termos em consideração. Se nós não olharmos, o Zé mencionou isso também nas perspectivas brasileiras, se nós não olharmos para a situação em que o país se coloca globalmente hoje, nós vamos acabar tendo que ser reativos em tomadas de decisões estratégicas. E o que eu quero dizer com isso vamos ser forçados a tomar um ou outro lado em conflitos que estão acontecendo, não porque nós o quisemos, mas porque nós ficamos, de certa forma, coagidos quase a fazê-lo. Parênteses aqui. Nessa questão, e aí já estou entrando um pouco nesses tópicos reais, ou melhor, vou deixar isso para depois, vou deixar isso para os case studies para depois, não vamos entrar nisso agora, não. Vamos focar um pouco mais nessas questões que eu estou dizendo epistêmicas aqui, antes de mover adiante. O papel fundamental para nós hoje é que é uma outra confusão que tem acontecido muito também no meio acadêmico, a despeito de ser muito clara essa distinção e a despeito de todos os expertos no assunto terem essa distinção muito clara. Mas nem sempre para os decisores políticos é clara a diferenciação entre o que significa hoje segurança marítima e o que significa hoje defesa naval. Acho que essa mistura ela é um pouco perigosa, porque ela não nos deixa ver claramente, de novo, o que nós temos que olhar em termos de futuro e em termos de estratégias futuras. Para uma marinha que é multidimensional como a marinha do Brasil, isso é de fundamental importância, porque é uma marinha que tem que atuar nesses dois frontes. E ao ter que atuar nesses dois frontes, é uma marinha que tem que começar a pensar, então, na temporalidade desses dois frontes, de segurança marítima e de defesa naval. É uma marinha que tem que olhar para qual que é a tempestade que está mais próxima de nós e para qual nós temos que estar preparados para ela. E que tipo de meios e recursos, nesses duas dimensões, de segurança marítima e de defesa naval, que eu preciso de ter nesse momento, para ser o que o Zé propôs, ser um país, uma marinha que tem uma projeção internacional e uma capacidade de ser um ator global, seja como poder regional, seja como um poder médio, do jeito que a gente quiser chamar, mas que seja poder. E acho que aqui eu termino essa parte teórica. Nós não podemos nunca deixar que o adjetivo fale mais alto do que o substantivo em termos de poder. A palavra é poder. Como nós vamos qualificá-lo, adjetivos mudam. Eu já fui bonito, agora estou feio. Então, a gente pode, mas continua sendo Vinícius. Então, a gente pode ser poder médio, mas pode ser poder grande. A gente pode ser poder regional, mas pode ser poder global. Isso tudo pode mudar, mas é poder, continua. Isso que a gente tem que focalizar quando se olha para esse ponto. E aí eu vou tocar, então, em 4 casos, um que se desdobra em 5 casos, um que se desdobra em 2 pontos, que me parecem que são questões cruciais hoje, que afetam diretamente a nossa posição geográfica, mas a nossa posição de poder no mundo também. E que talvez seja a hora de a gente começar a pensar nisso um pouco mais claramente. O primeiro deles é uma questão muito mínima, mas muito fundamental, porque ela tem implicações globais muito grandes. Diz respeito ao tráfico internacional de drogas. E nós precisamos de olhar que muito do tráfico internacional de drogas hoje, especialmente cocaína, ele passa pelo Brasil, utiliza portos brasileiros para chegar em África e em Europa. Isso tem a ver com segurança marítima, mas tem a ver também com segurança nacional. Tem a ver também com segurança econômica internacional. Porque o tráfico de drogas internacional não é só um crime de vender drogas. Não é preto e branco, como se diria, uma foto muito mais colorida. Ele envolve lavagem de dinheiro, ele envolve muitos outros tipos de ilícitos e o crime organizado internacional. E tem um impacto naval muito grande, tem um impacto marítimo muito grande. Circula pelo mar. E, de novo, se a gente pensa em segurança marítima e poder naval, nós não podemos fechar os olhos para isso. Talvez não seja tão premente nem tão relevante falar nisso agora, tendo guerras em curso e tendo jogos geopolíticos fortes em curso. Mas não podemos negligenciar isso. Afeta, sim, a economia global e nos afeta diretamente. O segundo ponto, que eu tenho insistido muito, eu sei que aqui na Escola de Guerra Naval isso já vem sendo debatido, e acho que nós temos que alçar a voz mais
porque outros atores nacionais também precisam se preocupar com isso, não apenas a Marinha do Brasil, diz respeito à questão antártica. A questão antártica é importante porque logo ali, na esquina, em alguns poucos anos, o Tratado Antártico vai ser renegociado. Parece que é muito longe, mas não, é logo ali na esquina. Vamos pensar essa temporalidade de novo. Essa temporalidade que tudo é muito imediato faz com que esse tratado já comece a ser pensado em termos geopolíticos desde agora. E por que isso é relevante? Porque nós temos, e aqui se desdobra, porque nós temos duas questões sérias envolvidas com a Antártica. A primeira delas é a questão climática, segurança climática. E o que isso significa para nós? Segurança energética. A segunda delas diz respeito à questão de recursos naturais da própria Antártica. Até agora nós não exploramos. Talvez prospectemos alguns países, mas não exploramos. Essa dimensão é fundamental para a economia futura. A questão climática ela é uma questão muito séria, porque ela tem implicações grandes para a segurança nacional de muitos países. Não vou nem entrar nos detalhes dos países que são pequenas ilhas, que é uma questão existencial para eles, né? Mas estou dizendo para um outro aspecto que para nós é relevante, que diz respeito ao maior capital, e eu estou chamando o termo propositalmente, capital ambiental que o mundo tem, que é o Brasil que dispõe, que é o bioma amazônico e que são os aquíferos que nós dispomos aqui também no país. Então, nós temos um capital ambiental gigante. Esse capital ambiental um poder que o Brasil dispõe, e temos que pensar como que ele se conecta dentro dessa perspectiva ampla de crise climática global, crise energética global e crise de suprimentos global também. E a Antártica é totalmente conectada nisso. Nós não podemos ficar com um olhar romântico para a Antártica. Nós não podemos ficar olhando para a Antártica como um lugar lindo, maravilhoso, que vai ser conservado eternamente como um paraíso perdido na Terra. E potências globais exercerão pressão mesmo. Eu disse, eu sei que dentro dessa escola já há reflexões em torno disso, reflexões de uma perspectiva brasileira, mas eu acho que a nossa escola aqui tem a capacidade e o potencial de difundir uma discussão mais ampla dentro da sociedade brasileira, especialmente em termos diplomáticos também. Porque senão nós vamos chegar e temos que ser reativos e não ativos, como eu disse anteriormente. E tudo isso que eu estou dizendo, eu estou repetindo essa terminologia, de sermos ativos e não reativos. Terceiro ponto, a questão China. A questão dos Estados Unidos e China, e essa disputa ou acirramento de tensões. Há 20 anos atrás, o Zeno testemunha disso, porque há um ano atrás, não há 20 anos atrás, há um ano atrás, nós publicamos um policy paper, eu escrevi um policy paper com a Tatiana Rosito, para o China Institute no King's College London, exatamente discutindo as relações China e Brasil, e exatamente dando uma demonstração de questões que tinham que ver com a relação econômica bilateral entre os dois países. Nesse policy paper, que está online, para quem quer baixar, a gente demonstrou uma coisa interessante. Há 20 anos atrás, a China não aparecia entre a lista dos 10 países de maior relação comercial com o Brasil. Curiosamente, o Reino Unido estava segundo em quarto, quinto lugar, os Estados Unidos era o primeiro. Há 10 anos atrás, a China apareceu, se não me engano, em terceiro lugar, os Estados Unidos ainda em primeiro, e o Reino Unido baixou para o oitavo. E no ano retrasado, a China estava em primeiro lugar, os Estados Unidos em segundo, e o Reino Unido desapareceu dessa lista de 10 maiores parceiros comerciais com o Brasil. Há 20 anos atrás, ninguém falava em BRICS. E Goldman Sachs, pensando em termos de investimento global, veio com essa maravilhosa ideia de que existe um grupo de países que se comportam em termos de crescimento econômico de uma maneira similar e vamos tentar trabalhar como grupos. Foi criado uma coisa chamada BRICS. Primeiro sem a África do Sul, posteriormente o Congresso da África do Sul. Nessa criação dos BRICS, houve institutos de pesquisa, BRICS Center, houve grupos de publicações, livros sobre BRICS, e um entusiasmo em
torno dos BRICS, que foi gigantesco. Súbito todo mundo estava falando dos BRICS como, uau, é o que vem pela frente em termos de multilateralismo. E agora, nós assumimos isso, nós criamos um banco BRICS, uma série de cooperações em torno dos países. E o que acontece agora? Acontece que há uma pressão internacional para que se reduza certos países do Ocidente seus trâmites comerciais com a China, ou que comecem a desenhar uma China como um potencial inimigo do mundo ocidental, a reaquecer, a congelar a Guerra Fria ou criar uma nova Guerra Fria, usando as palavras do Zeno anteriormente. Então, a gente tem aqui um outro dilema muito crucial. Enquanto país, somos BRICS e temos as consequências, ou assumimos as consequências que fazem parte, ou que fazem parte desse tipo de multilateralismo, é importante notar que um desses membros está em guerra hoje contra outro país. É a nossa tomada de decisão reativa ou ativa? Porque, às vezes, me parece que a própria criação dos BRICS foi reativa e não ativa. Quando alguém falou que tinha, a gente foi lá e começou a fazer. Mas não é que a gente começou deliberadamente a construir. Então, agora, vamos desfazê-lo, por essa razão também, reativamente ou ativamente. E termino com um último exemplo, que é um exemplo do AUKUS, que o Zeno também mencionou bastante. É uma nova criação de multilateralismo em termos de defesa, Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, e que tem um impacto, eu diria, fulminante para sérias questões que dizem respeito ao nosso pensamento estratégico naval brasileiro e a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade de se posicionar no mundo também em termos de defesa e defesa marítima, e defesa naval, perdão. É a questão do submarino de propulsão nuclear, que o Brasil vem desenvolvendo de uma forma natural, nacional, conflituosa com o mundo. Não foi fácil chegar onde chegamos, e não foi fácil chegar não apenas do ponto de vista econômico de investimento, não foi fácil chegar do ponto de vista diplomático, não tem sido fácil chegar do ponto de vista de colocarmos com a capacidade de termos esse artefato e agirmos responsavelmente com o uso dele, e súbito um país que recebe isso de graça, esse direito de graça, esse direito de dispor daquilo que nós estamos lutando para fazer. Seremos reativos ou ativos no que diz respeito a isso? Seremos ativos no sentido de dizer, ok, não tem problema, mas aqui está a definição desses protocolos, tem que passar por nós, porque a gente tem feito esse trabalho de casa há muito tempo. Nós temos feito tudo o que é necessário para um país que não dispõe, não quer dispor de armamento nuclear, mas de ter um submarino de propulsão nuclear. A grande luta diplomática que tem sido necessária para que isso aconteça, súbito por uma decisão de grandes poderes, um outro país passa a tê-lo de uma hora para outra. E eu acho que aqui nós temos que ser muito insistentes, enquanto país e enquanto força, para que tenhamos uma voz ativa nas definições desses parâmetros para outros países, exercer o nosso poder. E aqui não é regional, não é médio, é exercer o poder que nos foi concedido pelo fato de termos desenvolvido esse tipo de tecnologia e esse tipo de mentalidade em torno do uso desse artefato. Eu acho que eu já falei demais, espero que ninguém tenha dormido, espero que tenha sido também alguma contribuição para o que vem como nosso pensamento na continuação. Agora eu acho que eu termino por aqui e agradeço muito a atenção de todos e seguimos depois nos debates para ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso e repito, termino repetindo. Não vim aqui para lhes ensinar nada, mas para abrir um diálogo e aprender junto com vocês também. Muito obrigado.